Graça e paz, queridos. Amém. Boa essa palavra da apóstola Rita sobre criação de filhos, né? Sempre nós temos que estar aprendendo. Na verdade, os nossos filhos são o cartão postal, o nosso cartão postal. A Bíblia diz que é pelos frutos que se conhece a árvore, é pelos filhos que se conhecem os pais, né? Que tipo de pais são. Então não tem como esconder, porque primeiro que criança fala a verdade, né? E não tem como esconder uma verdade no que diz respeito a isso. Bom, nós estamos falando já há algumas semanas sobre a importância dos relacionamentos, e esses relacionamentos, eles são numa certa amplitude na nossa vida, e nós temos que ter em mente que tudo que nós fazemos tem a ver com como nós nos relacionamos, né? Deu um chute aqui no meu tablet, eu vou religar, mas não tem problema, porque o que eu vou falar é uma coisa que eu já venho falando aqui. Eu falei a semana passada sobre ser curado em termos de se relacionar. E toda vez que nós somos curados nos relacionamentos, a nossa vida ela se torna mais fácil, as nossas conquistas se tornam mais ligeiras, os nossos sonhos se tornam palpáveis, porque nós temos aprendido a nos relacionar. Eu costumo dizer que o grande problema hoje do ser humano é a questão da paternidade, né? O Sérgio perdeu o pai recentemente, eu estava conversando com ele e eu fiz uma pergunta para ele, como que era o relacionamento dele com o pai. Geralmente uma pessoa que tem problema de relacionamento com o pai, ela vai ter problema com todo tipo de autoridade, seja pastor, professor, seja chefe, qualquer tipo de autoridade vai ser um problema para aquela pessoa. Por quê? Porque ela não soube ou ela não teve a oportunidade. É por isso que existem filhos órfãos de pais vivos, não é? É interessante que nos Estados Unidos, no Dia das Mães, nos Estados Unidos, eles fizeram um trabalho lá e distribuíram milhares de cartões para que os presos escrevessem para suas mães. E houve até uma revolta, porque faltou cartões em alguns presídios. Naquele ano, porque o Dia das Mães vem antes do Dia dos Pais, eles providenciaram então o dobro de cartões para que todos os presos enviassem para os pais. E aconteceu algo que já era previsto. Não foi gasto nem 1/3 do que foi gasto com as mães. Porque a maioria dos presos, a maioria das pessoas que estão encarceradas hoje tiveram algum tipo de problema paterno. Ou foram filhos que foram abandonados pelos pais, ou foram filhos que tiveram pais que eram viciados, não é, que viram seus pais abusando das suas mães, violentando as suas mães, batendo, espancando as suas mães e também assim a eles também. Então as questões de relacionamento dentro da nossa casa, elas vão de certa forma refletir em como nós nos relacionamos fora da nossa casa. E por que isso é importante? Porque nós temos que pensar da seguinte forma, como que eu me relaciono com as pessoas lá fora? E como as pessoas me veem? Você já fez essa pergunta para você mesmo? Como as pessoas lhe veem? Assim, de primeira, alguém já chegou para você e diz assim, nossa, a primeira vez que eu te vi, pensei que você era assim, e você é totalmente diferente. Mas qual a primeira imagem que você deixa quando você se relaciona com alguém? Eu descobri que a minha primeira imagem era que eu tinha cara de muito fechada, que eu era muito sério, que eu era muito carrancudo, não é? Que eu era muito fechado.
e depois as pessoas me conheciam e viam que eu era totalmente diferente. Mas eu passo uma imagem de cara, de início. Entende? Então nós precisamos assim, ver como que a gente é visto, porque isso é muito importante no decorrer da nossa vida. Olha, quantos querem estar bem com Deus? Eu acredito que todos nós queremos estar bem com Deus, não é verdade? Estar de bem com Deus, ser amigo de Deus, se relacionar bem com Deus. Mas a Bíblia diz uma coisa interessante, eu queria que você abrisse em Hebreus 12, 14. Diz algo tremendo. Hebreus 12, 14. Diz assim, ó. Seguir, para achar Hebreus, é melhor você vir de Apocalipse e vir voltando. Judas, 3 João, 2 João, 1 João, 2 Pedro, 1 Pedro, aí você vai chegar lá. Acharam? Amém? Então em Hebreus 12, 14 diz assim, segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Então olha, a forma como eu me relaciono com as pessoas, seguindo a paz, promovendo a paz, sendo um promotor de paz, isso vai fazer com que eu veja Deus. Eu veja Deus. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Seguir a paz é o caminho para que eu veja Deus. Ou seja, para que eu seja um promotor de paz, eu tenho que me relacionar bem com as pessoas. Eu tenho que aprender a me relacionar bem, não é? E daí vem a pergunta, porque nós temos que nos perguntar o seguinte, como que eu me relaciono com a minha família? A Rita falou aí sobre pais e filhos e tal, né? Quantos querem estar bem com sua família? Tem um provérbio ou uma máxima que diz assim, se a família vai bem, tudo vai bem. Se a família vai mal, nada vai bem. O Lara tem no fundo do carro dele, o Tenente Lara, uma frase muito forte. Diz o seguinte, o sucesso de um homem começa dentro da sua casa. O sucesso de um homem começa dentro da sua casa. Então, em 1 Timóteo 3,5, diz assim, pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Da igreja de Deus. Se alguém não sabe governar a sua casa. Ontem eu estava no aniversário de 25 anos de casado de um pastor. E eu disse para ele o seguinte, vocês fazem parte de uma estatística de pessoas bem-sucedidas, vocês são raros, vocês daqui a uns anos, eu acredito não vai ser muito longe, nós não vamos ter mico-leão dourado nas células, nós não vamos ter a onça pintada na célula, nós vamos ter foto de casais que perduraram casados e que são uma raça extinta, que são um grupo de elite da família, do mundo. Eu disse, vai ter a foto de vocês. Porque, gente, hoje, os jovens, eles não têm paciência mais. Eles não têm paciência de resolver as coisas, de resolver os conflitos, de seguir adiante, de passar pelas dificuldades, de superar as crises. E eu estava ali naquele casamento, muito feliz de ver amigos ali, mas o que eu mais me emocionei é que os filhos deles estão inseridos no ministério. A filha cantando muito bem, o filho é líder dos jovens, não é? Assim como as nossas filhas estão inseridas no ministério. Quantos filhos de líderes e filhos de pastores que você conhece
que não fazem parte eles são de repente um boom no ministério, gente saindo pela janela, mas e a família? E a família? Como está a família? Como é a família dele? Por isso que eu admiro muito a vida de um ser humano que ele não é muito citado como exemplo. Por exemplo, Noé. Noé pregou 120 anos, a mesma mensagem. Ele não mudava o esboço dele. Já pensou todo domingo você ouvir essa mensagem que eu estou pregando agora? 120 anos falando, vai vir um dilúvio, Deus vai destruir a terra, o homem tem que se arrepender, quem não entrar nesse barco vai morrer. E ele pregando. Quem acreditou nele? A família. Ele salvou a família dele. Só a família dele estava dentro da arca. Então se você conseguir salvar sua família, glória a Deus e aleluia, porque a Bíblia diz que aquele que não consegue nem governar sua casa, como vai governar a casa do Senhor? Como ele vai liderar a casa do Senhor, se não lidera bem a sua casa? Então, quantos querem estar bem com a igreja? Engraçado que hoje nós estamos vivendo como que eu diria, um evento assim, me faltou uma palavra. Nós estamos vivendo um momento dos desigrejados. Vocês sabem que tem 50 milhões de desviados no Brasil. 50 milhões de pessoas que um dia foram da igreja, hoje não são mais. Estão fora das igrejas. E eles acham que estão muito bem, porque hoje existe algo chamado internet. Eles assistem o culto pela internet. Eles têm mensagens na internet. Eles têm acesso a culto online. E o que eu acho que isso veio tremendamente prejudicar, porque a igreja, a Bíblia fala que um dia desse, Leão estava pregando aqui, ele estava falando e ele pregou sobre o Salmo 133, que diz assim, ó quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Ali repousa a bênção do Senhor. Aonde? Onde os irmãos estão juntos, unidos. Ali está a bênção do Senhor. Ali está a bênção do Senhor. A Bíblia fala sobre a importância de congregar, de estar junto. Você está aqui junto, recebendo junto como um corpo. Então nós achamos interessante hoje, porque qualquer coisa a pessoa sai da igreja, né? Você tem problema no trabalho, você não sai do seu trabalho. Seu chefe te persegue, você não sai do seu trabalho. Sua colega te persegue, você não sai do seu trabalho. Mas se alguém tem qualquer probleminha, olhou mal para você, não cumprimentou, não deu a paz do Senhor, o pastor não me cumprimentou, vou sair da igreja. Qualquer coisinha, sai da igreja. E o pior é que sai dizendo que vai para um lugar certo, e até hoje está incerto. Não é verdade? E ficam postando fotos assim para demonstrar que estão bem demais. Eu acho engraçado porque a internet é uma forma tão... É igual tirar foto de prato de comida. Eu acho a pior assim, pobreza de espírito é você tirar uma foto de um prato de comida. Eu acho isso babaquice, sabe? Eu acho isso coisa de pobre. Você já viu gente rica tirando foto de comida? Isso é coisa de pobre, gente. Gente pobre, ó, passado, tirando foto e postando, ó o que eu estou comendo. Aí comer sua comida, só. Então tira a foto depois do efeito que foi aquela comida, no vaso sanitário. Tira a foto do vaso sanitário. Olha o que eu fiz aqui, olha o resultado daquilo lá. Vai dar merda, tudo uma merda, gente. Vai virar merda tudo. Entendeu? Deus está falando com alguém, não? Então se não sabe governar bem a sua casa, nós temos que buscar isso aqui é importante. Não amasse não jogue fora não. Põe lá, isso aqui vai servir de regra para a minha vida, né? Vai servir de... Hein? Põe no banner, põe lá alto, dê para alguém que você vê que está tendo dificuldades nessa área. Gente, não é fácil. Criar filhos à maneira de Deus, não é fácil. E quem consegue hoje merece muito parabéns e aplauso.
Entendeu? Então seus filhos onde estão agora? Você é um crentaço, e seus filhos? Onde eles estão agora? Você sabe onde eles estão? Com quem eles estão? O que eles estão fazendo? Você já pensou nisso? Com quem eles estão? Onde estão e com quem estão fazendo? Então, quer estar bem com a igreja, mas a igreja não é essa casa. A igreja é composta de relacionamentos. Relacionamentos de amizade, relacionamentos de comunhão, relacionamentos de estar juntos. A sociedade em que nós estamos vivendo, ela sustenta seus relacionamentos à base de contratos. Até que, ou seja, eu estou com você até que. Eu dei uma queimada aqui no missionário quando ele chegou. Eu dei uma travada nele logo assim, porque ele estava chegando e ele foi no gabinete, né? Ele disse, pois é, apóstolo, eu estou vindo para aqui com a minha família e tal. Eu disse, que bom, seja bem-vindo, aqui está aberto e tal, nós vamos receber você e tudo. Aí ele caiu na besteira de usar uma palavra mal colocada. E ele disse assim, ele me pegou naqueles dias que eu estava na veia, igual quando Oséias perguntou se ia ter culto na reunião de mentoreamento na segunda-feira. Vocês lembram? Que eu dei uma travada no Oséias. Tem culto todo segunda. No dia que não tiver, eu vou avisar. Então não sei por que, Oséias, você tem 300 anos vivendo aqui, pergunta ainda se vai ter culto na segunda. É muito, né? Falta de... Deixa para lá. Aí o missionário chegou e perguntou, ele disse assim, pois é, apóstolo, eu estou aqui até, como foi que você disse? Você lembra? Nem lembra mais, foi tão torrado que ele disse assim, pois é, nós vamos estar aqui até que Deus nos mova, até que Deus nos tire daqui para outro lugar. Eu falei, então nem entra. Ou eu te sepulto, ou você me sepulta. Ou eu vou no seu velório, ou você vai no meu. Combinado? Pode ser assim? Pode até acontecer da gente, mas vocês já viram, por exemplo, um noivo falando assim, eu vou estar com você, minha amada, até que... Fala, qual que é a palavra que dão? Até que a morte. Podem acontecer coisas antes da morte? Pode. Que pode provocar ou levar a uma separação? Sim. Mas você já vai ver, por exemplo, vocês sabiam que a palavra amor e a palavra caridade, quer ver, abram a Bíblia aí, em 1 Coríntios 13. Eu quero alguém que tenha a palavra caridade. A palavra amor e a palavra caridade estão no mesmo sentido. Agora, você já viu uma noiva ficar feliz, o noivo chegar a dizer assim, eu te aceito por caridade? Caridade na nossa linguagem é o quê? Uma coisa feita, é o quê? Uma esmola, não é verdade? Eu estou fazendo uma caridade, eu estou fazendo um favor ficar com você. Quem aí tem essa tradução, caridade? É corrigida, é linguagem de hoje. Arlindo? 13, 1, 2, todos falam caridade. Se eu não tiver caridade, a língua que eu falasse, a língua dos anjos, dos homens... Se não tivesse caridade. Noutra tradução que fala amor, quem é? Ainda que eu falasse a língua dos anjos dos homens, se não tivesse amor. Então amor, numa tradução. Na outra tradução fala caridade. Já pensou? Você ser, alguém falar assim, eu estou fazendo isso com você por caridade. Não dá uma ideia de que é uma coisa esmolada? Sim ou não? Mas a palavra tem o mesmo sentido. Amor e caridade é o mesmo sentido. Porém, a conotação na nossa cultura, ela pesa. Se você disser que é por caridade, não é? Então nós estamos vivendo relacionamentos à base de contrato. As pessoas, elas se relacionam até que. E eu fiz questão de dizer para ele, olha... Se for assim, é melhor nem entrar. Ou a gente vai
traçar uma meta que a gente vai caminhar junto até a morte, ou a gente não precisa nem caminhar junto. Deu para entender? Porque as pessoas, é engraçado, em Brasília é uma cidade que tem assim, tudo é por setor de farmácia, setor de igreja, então tem uma farmácia uma do lado da outra, setor de eletrônica, uma do lado da outra, setor de você vai lá, eu amo porque onde tem ferro velho, aí eu vou comprar, eu gosto de peças, eu tenho um Del Rey, e quando eu vou lá eu compro alguma peça, alguma coisa, eu acho alguma coisa que aqui não tem, tudo ali. E é interessante que lá tem um lugar que se você chegar, Marconi, e dizer assim, eu estou precisando de um motor, de um Corolla, o cara disse, eu tenho meia hora. Eu falei, tem. Aí chega quentinho para você. Eu saio, mando, telefona, o cara rouba o carro, entendeu? Incrível, incrível. E aí lá tem um setor de igreja. Lá é joia, porque o pastor fica na porta, todos os pastores estão vendo. A minha ovelha hoje vai na presbiteriana. Minha ovelha hoje vai na quadrangular, olha. Minha ovelha hoje está indo na Deus é Amor, na Universal, olha. Está indo na... Entendeu? Tem o setor das igrejas, cara. Um do lado do outro. E você acredita que tem gente que sai de um e fica para outro, e vai para outro, e vai para outro, e vai para outro. Não para. Sabe o que eu e a Rita começamos a fazer? Nós estamos catalogando pessoas das quais estão conosco, desde que nós entramos aqui. Estamos saindo com elas para jantar com elas, e pagar um jantar para elas. Dizer obrigado, porque você confiou em nós, passou por tantas adversidades, tantas crises, tantas coisas, e você não nos abandonou. Não nos deixou. Essas pessoas merecem honra. Porque às vezes a gente fica tão ocupado com o problemático, que a gente esquece daqueles que nunca foram problema. E essas pessoas, elas são chamadas de vampiros de energia. Elas sugam a sua energia. Enquanto tem outros que eles podem até não ajudar, eles podem até não fazer nada, assim que seja visível, mas sempre estão ali. Aquele irmãozinho lá, senta lá naquela cadeira última lá. Sabe por que ele está aqui? Ele ficou não sei quantos anos numa igreja, nunca foi cumprimentado. Desde o primeiro dia que ele entrou aqui, eu toda vez que passo por ele, dou um beijo na careca dele. Ele tem um problema de saúde. Ele é filho de um homem que foi um líder no estado de Minas Gerais, que é pastor. Contudo, ele está aqui comigo. Um dia desse eu chamei ele lá na minha sala. Senti sua falta. Falei, eu andei meio doente, pastor. Falei, me liga quando acontecer alguma coisa. Me fala. Compartilha, porque pastor não é adivinho. Porque tem gente que diz assim, olha, tive doente, ainda cita versículo bíblico. Estando doente, tu não me visitaste. Estando nu, não me vestiste. Enfermo e na prisão. Falando, não sabia nem que tu tinha sido preso, meu irmão. Se soubesse, eu tinha levado o Marco Túlio para tirar você de lá. Então assim, tem coisas que eu não sou onipresente, eu preciso ser informado. Por exemplo, eu cheguei aqui, eu estou sentindo muita falta de Wesley. Vocês sabem que é o Wesley? Ele senta aqui com a esposa dele é linda, uma morena linda. Ele é um ser humano, assim, desprovido de beleza. Mas ela achou nele alguma coisa, mas o Wesley, vocês sabem que é o Wesley? O filho nasceu puxando a mãe, glória a Deus, aleluia. Graças a Deus ela não ficou olhando para ele. Então assim, eu cheguei para o Marcos e disse assim, Marcos, você tem o telefone do Wesley? Aí o Marcos achou, me trouxe, já fui lá, já tentei ligar, estou sentindo sua falta nos cultos, tal.
estou sentindo sua falta, Deus tem me incomodado para orar por você e tudo. Irmão, você acha que toda igreja fez isso? Por isso que o pessoal fica depois adoecido, porque sai daqui, vai procurar outro lugar, não consegue, fica no trauma, e fica vagando, batendo portas. Sabe por quê? Uma coisa eu garanto, vocês são pastoreados, vocês são apacentados. Ou são apacentados ou apacentem vocês, mas são cuidados, né? Porque tem igreja que é apacentada, outros são apacentados, não é verdade? Então assim, por que nós estamos tendo tanto divórcio no meio da igreja? Divórcio. Porque uma coisa é a pessoa chegar com um casamento desestruturado e Deus chegar e restaurar a sorte daquela pessoa. Eu não acredito que uma pessoa deve ser infeliz a vida toda. Ontem eu preguei sobre os 8 segredos da felicidade no casamento. Eu descobri o seguinte, que uma pessoa não vive 25 anos sendo infeliz, principalmente nos dias de hoje. Tem que ter algum segredo. E nós citamos os 8 segredos que mantiveram aquele casal feliz e o fato deles chegarem a tanto tempo de casados. O pastor Vladimir ama tanto a mulher dele que teve um filho, uma filha na idade já avançada. Quantos anos você teve a filha, pastor Vladimir? Ela tinha quantos anos? 44 e ele 47. Entendeu? Ele teve uma filha na idade de ser vô. Então é pai e vô. Né? Eu comecei a chamar ele de Abraão. Agora vai dizer que um cara desse não é feliz com a mulher dele? Gerar um filho. Eu gosto daquela expressão de Sara, eu acho que vocês nunca perceberam. Quando o anjo chega para Sara e diz assim, você vai ter um filho, ela dá uma gargalhada. Sabe o que ela diz? Terei eu ainda prazer? Ela sabia que para fazer filho tem que ter prazer. Aquela mulher era uma mulher satisfeita sexualmente. Ela era feliz. Abraão sabia fazer o negócio. Ela disse, terei eu ainda prazer. Uau! Abraão com 100 anos. Será? Vou até cantar aquela música. Levanta-te, levanta-te, Senhor. Gente, hein? Isaac chama riso. Então tem coisas na Bíblia que você passa despercebido. Por que ela disse assim, terei eu ainda prazer? Porque tantas mulheres não têm prazer nos seus casamentos mais. Tantos casais não têm mais prazer em serem casados. Por que tanto divórcio no meio da igreja? Vocês sabiam que hoje os casamentos estão durando em torno de 5 anos no Brasil? A média é essa. A média é essa. Então nós temos que preparar nossos jovens para poder lidar com os relacionamentos, para quando entrarem no casamento, não tenham um casamento como algo que seja uma oportunidade para separar e para tentar de novo. É essa pessoa com quem você vai viver. Por isso o curso de noivos que antecede o casamento, como que chama, Paulinho? Como que chama o nome do curso que antecede o casamento, que é dado aqui? Zé Gotinha. Zé Gotinha é o que? A vacina contra paralisia infantil. E por que o curso chama Zé Gotinha? Para que eles não sejam paralisados nos seus casamentos. Oséias e Kátia chegaram aqui divorciados, separados, destruídos. Oséias chegou aqui, você estava drogado naquele dia? Drogado e alcoolizado. E eu atendi ele ali naquela salinha, não foi? Eu atendi ele ali, conversei com ele. Eu falei, agora nós vamos assistir o culto. Mas assim, do jeito que eu estou? Eu falei, do jeito que você está, rapaz. E ele veio. E foi ficando. E teve crises, teve problemas,
tivemos que ir na casa deles várias vezes, tivemos que acompanhar, tivemos que aconselhar, e separa de novo, e junta de novo. Era uma confusão esses dois. Pensa num desgaste. Mas assim, quando você vê e olha o passado e vê hoje, valeu a pena o investimento. Valeu a pena. Valeu a pena. Sabe? De vez em quando eu coloco para algumas pessoas assim, elas agradecendo alguma coisa, eu falo, você faz valer a pena. No filme Resgate do Soldado Ryan, ontem eu tive a oportunidade de ver de novo, cheguei em casa, quando liguei a televisão, estava passando. A cena mais forte é quando aquele capitão é alvejado e ele pega o Ryan aqui pelo colarinho e diz assim, faça valer a pena. Faça valer a pena todo o sacrifício, todas as vidas que se perderam para salvar só você. Faça valer a pena. Então você vai fazer parte de que estatística? Porque se você não tiver um bom relacionamento com Deus, um bom relacionamento com você mesmo, como que você vai ter um bom relacionamento dentro da sua casa? Se eu chegar nos seus pais, vocês jovens, e perguntar como vocês estão depois que entraram na igreja, o que eles vão me dizer? Que vocês mudaram, que vocês melhoraram, que vocês aprimoraram, aperfeiçoaram, ou que estão mais rebeldes, né? Ou aqui vocês são uma capa, né? Mostram uma coisa, lá são outra. Se eu perguntar aos seus maridos, mulheres, como é que é você dentro de casa? E perguntar a você, mulher, né? Vice-versa. Ao marido perguntar como é a mulher e a mulher como é o marido. Não é que a gente não vai ter problemas. E eu prefiro que nos falem dos problemas no início deles. Porque tem gente que nos omite as dificuldades que estão passando. E quando chegam com problema, o problema está tão grande. Está com gangrena. Está com pulso. Já está tão sério, tão grave, que a gente fica quase que impossibilitado de fazer alguma coisa. Então viu que tem alguma coisa que não está, que está ali na engrenagem, não está funcionando, apóstolo, a gente precisa conversar. Precisa marcar uma hora, precisa conversar. Sabe? Porque tem coisas que a gente não vai resolver sozinho. Tem coisas que a gente não vai resolver sozinho. Nós estamos vendo gente lidando com gente como se fosse coisa. É ou não é? Gente lidando com gente como se fosse coisa. A pessoa passou a ser um número. Né? A pessoa passou a ser um alvo de interesse. Só isso, mais nada. E coisa pior que tem é você se sentir usado e abusado. Em nome de uma fé, em nome de uma crença ou coisa qualquer. Você é uma pessoa e deve ser tratado como uma pessoa. Amém? Você tem valor. E o valor não é do que você tem, é do que você é. Então nós estamos vivendo um tempo, pastor Vladimir, de Babel. Quem já ouviu falar em Babel? Babel vem logo depois do dilúvio, vem a história de Babel. Os homens começaram a se unir, trabalhar em construção, porque eles tinham em mente uma coisa: nós vamos construir uma torre, chegar até os céus. E eles se uniram, e Deus, quando viu aquilo, viu o propósito no coração, unidade tão forte, aquilo incomodou Deus, e Deus resolveu descer, e confundiu as línguas. Ali que eu creio que veio, não é? O inglês, o francês, o hebraico, o grego, o aramaico, esse aí, o alemão, e cada um começava a falar numa língua diferente do outro, e veio uma confusão. Agora eu pergunto, toda confusão é do diabo? Não. Às vezes Deus provoca uma confusão com um propósito. Agora veja, lá
Em Pentecostes, o Espírito Santo veio e cada um recebeu uma língua repartida como que de fogo. E cada um falava na língua que as pessoas que lá em Babel foram dispersas ouvia na sua própria língua. Já pensou? Uma vez eu vi um testemunho, tinha uma pessoa na igreja e ela começou a orar. Eu não sei se vocês já viram o pastor Vladimir orando em línguas. A língua dele parece uma língua muito glutural, tipo hebraico, rasgado, né? Ele fala, né, tipo limpando a garganta, né? E uma pessoa ia passando na porta, era um russo, que tinha poucos dias estava no Brasil e não conseguia se comunicar com ninguém. E enquanto aquela pessoa estava orando em línguas, o russo ouvia em russo claramente. E ele entrou na igreja, levantou a mão, entrou chorando, se converteu. E depois procurou aquele irmão e disse para ele conversar com ele. E o irmão não sabia conversar com ele. E tinha alguém ali que entendia um pouco de inglês, ele entendia também. E falou, mas ele fala fluentemente russo. Falou, não, foi o Espírito Santo que veio sobre ele. E só era um propósito. Então, nós estamos vivendo de repente um tempo de Babel nos relacionamentos. Pais não entendem os filhos não entendem os pais, o marido não entende a esposa não entende o marido. E nós estamos vivendo uma confusão. Nós precisamos que Deus venha curar os nossos relacionamentos. Que Deus venha restaurar os nossos relacionamentos. Que Deus venha transformar os nossos relacionamentos em relacionamentos sarados. Porque esse mundo precisa de pessoas com relacionamentos curados. Você vai ser uma referência no seu bairro, na sua casa, na sua família. Pessoas vão te procurar e dizer, nós vemos vocês vivem tão bem como irmãs. As duas vivem juntas, não é? Cada uma adotou uma filha. Sabe? Nós já fomos almoçar 2 vezes na casa delas, que elas nos chamaram. Uma para conhecer a casa, agora que Deus abriu uma porta para desde emprego, né? Aí toda vez é um almoço, eu estou orando para outra coisa, para ter outro almoço. Né? Então assim, a gente fica impressionado, a criação das meninas. Aí as meninas começam a aprontar, querem chamar atenção e tal. Aí elas, né, aí a gente vê a forma da criação. Elas não criam elas diferentes porque elas são adotivas. E elas sabem que são adotivas. Né? Não passa a mão na cabeça. Porque tem pai que porque o filho é adotivo, ele passa a mão na cabeça. Ele cria de forma diferente de que se fosse filho dele. Ah, porque não é meu filho. Então não criasse. Ou é, ou não é. Sabe? Mas que Deus quer restaurar os nossos relacionamentos. Isso Deus quer. Para curar a igreja, para curar o seu relacionamento com Ele, né? Para curar o seu relacionamento com os seus pais, com a sua família. Deus quer trabalhar isso na sua vida. Eu contei para vocês aqui que eu tinha um problema de relacionamento com a minha mãe. 45 anos de idade eu tive que procurar minha mãe e falar, minha mãe, nós precisamos resolver isso. Nós precisamos resolver isso. A senhora nunca disse que me amava, mas eu te amo, então diga agora, eu te amo, diga de novo, eu te amo, chorando. Diga outra vez, são 45 anos esperando, diga 45 vezes, eu te amo, mamãe. E a velhinha chorando, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Agora diga que eu sou bonito. Sério? Gente, já pensou um homem com 45 anos, a mãe nunca disse que ele era bonito? Vocês acham que por quê que Jesus foi batizado e Deus falou do céu assim, este aí é meu filho amado em que me comprazo? Por quê? Porque todo ser humano precisa de 3 As: amor, aceitação e aprovação. E se você não tiver amor, aceitação e aprovação, você vai viver a vida toda tentando ser alguém que você não é, porque seus pais não fizeram isso em você, não construíram isso em você. E eu deitado no colo dela, dizer, você é lindo, meu filho, diga mais.
Diga amém, diga que eu sou bonito mesmo. Você é bonito, que eu sou Brad Pitt, Diga que eu sou Antônio Bandeira. Você é Antônio José, não, eu sou Antônio Bandeira. Diga que Antônio Bandeira é um astro de Hollywood. Diga, Antônio Bandeira, meu filho. Você diga que eu sou Kelvin Costner, meu filho. Naquele dia eu fui sendo sarado, 45 anos de idade. Diga, minha mãe. E você? Você tem amor? Aceitação? Aprovação? Se não tem, Deus quer curar você. Promover algo que vai trazer cura na sua vida para que você não seja um enfermo da alma. Porque o nosso espírito foi recriado no dia que nos convertemos, mas nós temos uma alma cretina, uma alma cheia de trauma, uma alma doente, uma alma enferma, uma alma que tem lembranças do passado, uma alma que carrega coisas que nos impede de ser aquilo que Deus quer que nós sejamos. Será que você hoje, olhe para você, você é a melhor versão que Deus tinha para você? Você acha que você está no lugar exato onde Deus gostaria que você estivesse? Fala sério. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que Ele o ama. Será que é isso que Deus tinha para você? Será que é isso que Deus quer para você, essa realidade? Meu irmão, Deus me trouxe aqui para levar você a sonhar, a ficar como aqueles que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e se dizia entre as nações: grandes coisas o Senhor tem feito por eles, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres. Você não precisa ser a repetição da história dos seus pais, você tem que ser uma versão melhor. Amém? Aleluia. Meus pais viveram bem, amém, então você vai ter que viver melhor do que eles foram. Meus pais viveram mal, pastor, então você vai viver bem, vai ser bem casado, vai ser uma boa esposa, vai ser um bom marido, vai ter filhos obedientes. Posso ouvir amém? Aleluia. Vamos ficar de pé.